Fala galera, Fábio Barros, canal Prioridade 1, dando início hoje aí ao nossa série de vídeos, tá? Direcionada ao desenvolvimento do bombeiro civil, com a intenção de passar informação e entendimento para que o profissional bombeiro civil recém-formado ou formado mesmo, ele venha reflorescer as informações que muitas das vezes elas foram perdidas, né? E como eu falei, as informações que eu vou passar aqui, elas vão ser muito baseadas no que você encontra hoje em processos seletivos de empresa. Então a ideia é que vocês entendam, não que vocês decorem para fazer uma prova, que aí rola aquela coisa, eu vou fazer uma prova amanhã numa empresa, tem que estudar. Se você tem um entendimento do assunto, isso vai facilitar mais aí para vocês, beleza? Se já gostou do tema aí, peço para vocês deixarem o likezinho aí, se inscreva no canal e aciona o sininho aí para poder ter mais informação, porque agora vai vir bastante coisa pela frente, beleza? Bom, o primeiro tema aí que nós vamos estar comentando é sobre essa imagem aí, certo? E o título do nosso vídeo de hoje vai ser Triângulo do Fogo e Tetraedro do Fogo, uma das perguntas básicas normalmente dentro de uma prova. O que compõe o Triângulo do Fogo? Aí o mais interessante é que quando perguntam o Triângulo do Fogo, eu já cansei de ver isso em provas, Triângulo do Fogo e o que compõe o Tetraedro do Fogo, ou muitas das vezes colocado o Quadrilátero do Fogo. Aí a pessoa acerta o triângulo e erra o tetraedro ou o quadrilátero. Caramba, aí complica. Bom, o que a gente precisa entender relacionado a isso? Primeira coisa, eu preciso, na verdade, de ter esses itens para que tenha o fogo. E o outro quesito para isso, vamos fazer por etapas, né? É uma definição do que é fogo, certo? Aí tem aqueles conceitos do é uma reação química, né? No meu curso Comportamento do Fogo eu explico de uma outra forma o que vem a ser o fogo, né? Isso aí vai estar, depois mais à frente eu vou estar passando aí o link no Hotmart para quem quiser participar desse curso, fazer esse curso. Mas uma das respostas mais utilizadas que se tem em relação à definição do que é fogo é o resultado, tá? O que é o fogo? Ele é o resultado de uma oxidação rápida, tá? Conhecida como combustão, certo? Resultado de uma reação rápida, chamada ou conhecida como combustão, com desprendimento de luz e calor em forma de energia e substâncias de reação como o dióxido de carbono. Tá? Isso daí é a definição mais comum. Ela até essa resposta é até baseada na NFPA, tá? Onde dá essa definição. Tá? Então isso daí é o que define o fogo. Tecnicamente falando, ele não é uma reação química, tá? Ele é o resultado de uma reação química. Tá bom? A reação química que vocês têm ali, no caso, é o processo da combustão. Esse daí você vai ter esse processo de reação química. E como resultado você vai ter o quê? Vai ter o fogo. Então, na verdade, o fogo ele é o resultado, tá? De uma reação química causada conhecida como combustão, tá? Num processo de oxidação rápida, com desprendimento de luz e calor em forma de energia e substâncias de reação tais como o dióxido de carbono, tá? Então isso daí é o que define o fogo, tá? Beleza. A segunda situação é quando se entra agora na questão para poder ter o fogo, do que eu preciso. Aí eu venho nessa imagem aqui que muitos aí conhecem e outros conhecem e esqueceram de como é que funciona ele. Bom, o Triângulo do Fogo, pessoal, o que eu preciso entender em relação à questão do Triângulo do Fogo? Eu preciso do Triângulo do Fogo para ter fogo? Bom, vamos entender isso aí de uma forma um pouco mais clara, tá? Lembrando também, quero deixar bem claro, essa não é a única forma de definição em relação ao fogo, tá? Ou seja, eu poderia falar sobre a questão do Triângulo do Fogo, poderia falar sobre um processo de óxido-redução, tá? Com acionamento de energia térmica. Então, só que, como eu falei, novamente eu vou potencializar que às vezes algum amigo tem um nível mais avançado, vai falar, poxa, mas eu conheço de uma outra forma, e muitas das vezes algumas pessoas já assistiram a aula comigo também e viram eu explicando de uma outra forma. Foi como eu falei, essa aula ela é para quem vai entrar no mercado de trabalho. Então eu quero dar um entendimento sobre o que é passado hoje nas escolas e em treinamentos de uma forma mais generalizada, beleza? Bom,
Bom, o que é colocado é que para eu ter fogo, né, eu dependo de 3 itens, né? São esses itens: o combustível, o comburente, o calor. Beleza. Só que aí eu faço uma pergunta, né? Dentro do ambiente, aí onde você está agora, aí exatamente onde você está agora, você tem combustível? Tá? Quando eu falo combustível, na verdade, eu tenho uma definição mais técnica. Qual seria essa definição? Combustível é tudo que pega fogo, certo? Uma substância que em contato com outra substância desprende energia em forma de calor. Então é o que? É tudo que pega fogo, simplificando. Tá? Tudo que pega fogo é considerado combustível. Tá? Não somente aquilo que é colocado dentro dos carros para poder fazer com que eles se movimentem. Então tudo que pega fogo é combustível. Então com certeza ao redor aí de onde vocês estão tem combustível pra caramba, certo? Segundo, então eu já consigo ter um lado do triângulo do fogo. O segundo lado, aí na imagem ela vem colocando o oxigênio. Eu particularmente não gosto de definir oxigênio, mas algumas escolas acabam passando a questão do oxigênio justamente por ele ser o comburente mais comum de ser encontrado e em maior quantidade. Porém, ele não é o único, tá? Vou deixar isso bem claro. Então, assim, combustível eu já tenho. Comburente, tá? Comburente. O combustível ele serve para alimentar a combustão. E o comburente, que é o oxigênio mais comum de ser encontrado, certo? Ele serve para alimentar o processo, a inflamabilidade, ou seja, a incandescência, certo? A incandescência e as flamas. Então, assim, eu dependo que haja combustível, comburente dentro de um ambiente. Tem comburente aí onde vocês estão? Com certeza tem, porque vocês estão respirando, então não tem a sombra de dúvidas disso, que aí tem comburente, certo? E o outro item seria a questão do calor. Eu também, particularmente, não gosto dessa definição, porém, é o que é mais representado. Eu prefiro o termo energia de ativação. Como eu falei no meu curso Comportamento do Fogo, eu falo mais sobre isso e esclareço uma diferença. Na verdade, tem uma diferença bem grande em relação ao calor e energia de ativação. Só que vamos deixar dessa forma. Então, calor, você tem aí, se você observar ao teu redor, você vai ter a energia da televisão, a energia elétrica que está passando por aí, as lâmpadas, fogão aceso, né? Ou até mesmo um cigarro que você está fumando. Então você vai ter várias fontes de calor aí dentro. Aí entra aquela pergunta: por que não está pegando fogo? Tá? Então aí entra aquela situação, porque não tem calor suficiente, não tem, aí tem um monte de conceitos, certo? E é exatamente isso, na verdade é exatamente isso. Por quê? Tudo não tem ali, porque exatamente pelo fato que está tanto combustível, tanto comburente quanto calor, todos esses itens eles se encontram no seu devido equilíbrio. Aí nessa modificação acontece isso aqui. Se eu tenho um material, um combustível, e eu tenho aqui calor, certo? Eu tenho calor. E esse calor começa a aquecer esse combustível ele começa a desprender vapores, certo? Vapores aquecidos, né? E esses vapores, esse desprendimento de vapor, ele vai ser chamado de fulgor. Tá? Vamos entrar na questão do ponto de fulgor. Esses vapores aquecidos, eles começam a entrar em contato com o oxigênio, certo? Com o oxigênio. Assim que ele entra em contato com o oxigênio, ele começa a gerar essa quebra de molécula que faz com que seja gerado o processo de inflamabilidade ou combustão, como é chamado. Se eu tenho um processo de inflamabilidade ou combustão, eu vou gerar mais o quê? Mais calor. Simples assim, calor. E esse calor vai fazer com que eu aqueça mais o quê? Mais o meu combustível, certo? E vou fazer com que esses vapores que estão sendo desprendidos do combustível tenham maior contato com o oxigênio, e esse oxigênio já intensifique mais essa inflamabilidade, gerando mais calor. Certo? Quando isso acontece, quando isso ocorre, o que eu consigo ter nisso daí? Na verdade, eu consigo ter, a partir desse momento, a chamada reação química em cadeia. Tá? Quando eu tenho a reação química em cadeia, na verdade não é um elemento, tá? A reação química ela não é um elemento, ela é uma reação. Igual perguntam muitas das vezes, cite 3 elementos do fogo. Não, calor não é elemento, tá? Calor não é elemento. E reação química em cadeia também não é elemento. Oxigênio é elemento, combustível é elemento, tá? Então, é uma forma errada até de se perguntar, mas vamos atentar para esse detalhe. Então, quando eu tenho
Dentro do triângulo do fogo, eu vou ter o combustível, o comburente e o calor, mas eu não tenho a reação em cadeia. Então, isso não quer dizer que eu vou ter fogo ali. Quando a reação em cadeia entra, ela acaba fazendo o quê? Ela desequilibra o triângulo do fogo através, na maioria das vezes, através do calor. E conforme ela gera esse desequilíbrio, aí eu começo a ter a questão da produção do fogo. Tá? Eu vou ter como resultado dessa reação o fogo. Mediante a isso, o que acabou ocorrendo é que ali sim, agora, se não tiver o controle, eu vou ter o início de um incêndio, certo? Vindo aí dentro dessa condição, aumentando a base dele, agora já não mais com 3 lados, agora com 4 lados, certo? Como pode ser colocado ali, vocês podem avistar nessa imagem, e da mesma forma, muitas das vezes vocês podem ver esse outro desenho. Então eu tenho aqui a reação química em cadeia e aqui também a reação química em cadeia, tá? Então, isso daí é o que acaba definindo, tá? Definindo o que é necessário para ter fogo. Então, o que define o triângulo do fogo? Então não se fala mais triângulo do fogo, se fala tetraedro do fogo. Não, pessoal, não, nenhum anula o outro, tá? Simplesmente eles atuam de forma diferente. O triângulo do fogo ele é encontrado em uma fase de um incêndio, e o tetraedro do fogo ele é encontrado em uma fase do incêndio. Se você observar a tua residência aí, você está dentro de um triângulo do fogo. Só não está acontecendo fogo justamente por quê? Pelo fato de não ter a reação química em cadeia, ou seja, tudo se encontra no seu equilíbrio. Então a reação química em cadeia nada mais é do que o desequilíbrio do triângulo do fogo através do calor. E para isso eu dependo de combustível, comburente e calor. Eu dependo que tenha esses três somado a esse desequilíbrio através do calor. Beleza? Então, esse daí é o nosso primeiro ponto, certo? Então, quando eu consigo já, dentro dessa imagem ali, o calor aquece o combustível, desprende vapores, ponto de fulgor. Os vapores aquecidos entram em contato com o oxigênio, gerando essa reação da inflamabilidade. Então, combustão. E quando essa combustão ela aumenta a intensidade do calor a ponto dela se automanter, é o que nós chamamos de ignição. Certo? Então, dessa reação química em cadeia que acontece no triângulo do fogo, passando ele para o tetraedro do fogo, eu também aí entro no desenvolvimento dele nos pontos notáveis da combustão, que é o ponto de fulgor, o ponto de combustão ou inflamabilidade e o ponto de ignição, que é o que nós vamos falar no nosso próximo vídeo, beleza? Bom, pessoal, esse daí é o início nosso, certo? Vamos ter muito mais assunto aí pela frente, e daí para frente vai ser informação atrás de informação, beleza? Bom, se gostaram, deixa um like aí, passe aí para os seus amigos bombeiros civis, profissionais de brigada de incêndio, e vamos estudar junto aí, certo? E se tiver alguma sugestão de outro tópico também para poder estar abordando, vamos cair para dentro aí, vamos falar sobre ele. Mas hoje o primeiro tópico aí foi esse daí, relacionado ao Triângulo do Fogo, beleza? Um forte abraço aí e até a próxima!